Só Deus pode nos dar sentido à vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E Jesus, o Filho único de Deus, o unigênito, o primogênito de Deus, ele tinha a mesma glória do Pai. Ele estava habitando lá junto com Deus, mas ele abriu mão da sua glória e ele veio aqui à terra, ele se fez homem e ele entregou a sua vida como um sacrifício pelos nossos pecados, a fim de nos reconciliar com Deus, a fim de nos redimir de toda acusação de pecado que era contra nós. Jesus se fez pecado em nosso lugar, nos reconciliando com Deus para o louvor da sua glória. Qual é o sentido da vida? É agradar a Deus. O sentido da vida é ter um relacionamento íntimo com Deus. É exalar o bom perfume de Cristo. O sentido da vida é nos conscientizarmos de que somos pecadores e de que sem Jesus nós não teríamos livre acesso ao Pai. Mas agora em Cristo, pelo seu sacrifício, o véu do templo se rasgou e eu e você podemos entrar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é melhor do que qualquer coisa. Podermos entrar na presença de Deus. Podemos ter a garantia de salvação. A garantia que ao partirmos daqui, nós vamos morar com Deus. Nós vamos nos encontrar com o Pai. E ali não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrimas, não haverá mais pranto, porque o próprio Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa palavra, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, a consagrar a sua vida a Jesus, a declarar pela fé que Deus é o seu Pai, que em Cristo você se tornou filho de Deus, a entender que a sua vida pertence a Deus. Eu convido você que está sofrendo com tantas coisas nesse mundo. Eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas sofrendo com algum tipo de situação. E eu não quero amenizar a sua dor, eu não quero tirar a legitimidade da sua dor. Cada um sabe a dor que carrega consigo, mas eu quero colocar esperança no seu coração através dessa palavra. Dizer que Deus ama você, ama a sua família, Ele se preocupa com você, Ele vai fazer de tudo para que você consiga vencer essa vida e Ele vai preparar o seu coração para herdar aquilo que importa, que é a vida eterna. Amém? Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode libertar, Deus pode trazer restauração a esse relacionamento, a essa família, a essa casa. Mas acima de tudo, Deus quer trazer a salvação. Todas as pessoas que receberam milagres de Jesus, elas o receberam pela fé. E Jesus dizia assim: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Acima da cura dessa enfermidade, dessa cegueira, dessa paralisia, Jesus, por onde Ele andou, Ele ministrou às pessoas a salvação. E é isso o que você precisa receber como prioridade. Isso é que vai fazer a grande diferença no final de tudo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero convidar você você que acredita em Jesus, você que acredita em Deus, você que se reconhece como pecador
e que já entregou a sua vida a Cristo, eu quero convidar você para que juntos nós possamos celebrar a ceia do Senhor, que é simplesmente um momento em que nós relembramos esse sacrifício de Jesus, feito por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11. Enquanto você pega aí o seu pão e o seu suco de uva, o vinho, eu quero ler essas palavras de Paulo para que nós possamos juntos daqui a pouco comer e beber aquilo que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É interessante isso aqui, quando a gente lê o versículo 23, a gente se lembrar, é importante a gente se lembrar que Paulo não andou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério de 3 anos e meio. Paulo não foi um dos apóstolos. Paulo não esteve caminhando com Jesus, ele não viu os milagres, ele não viu de forma presencial os ensinamentos. Então, se alguém perguntasse para Paulo assim, mas quem foi que ensinou essas coisas para você? A resposta está aqui, ele diz assim, olha, eu recebi do Senhor. Eu não andei com os 12, mas eu recebi do Senhor, o que também eu entrego a vocês hoje. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus pegou o pão, assim como eu estou pegando aqui, esse pedaço de pão. E tendo dado graças, partiu aquele pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Repartam esse pão para se lembrarem de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, ele pegou o vinho e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, ele veio à terra, se fez homem, morreu por causa dos nossos pecados. E ele deixou essa ordenança aos seus discípulos. Quando vocês comerem e beberem juntos, lembrem-se de mim. Esse pão simboliza o meu corpo, que foi entregue por vocês. E esse vinho simboliza o meu sangue, que foi derramado em favor dos pecados de vocês. Por isso, se você crê nessa verdade, eu convido você a, junto comigo, comer e beber, no nome de Jesus. Comamos e bebamos todos juntos. Eu quero orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela palavra, pelas respostas. Eu sei que muitas pessoas vêm aqui assistir a esse culto em busca de respostas. E eu quero dizer a você que a principal resposta que você deve carregar consigo é essa. Qual é o sentido da vida? E o sentido da vida é glorificar o nome do Senhor. É fazer o nosso melhor aqui na terra, mas conscientes de que um dia nós não estaremos mais aqui, mas que a nossa vida está em boas mãos. Se você entregou a sua vida a Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e entregou a sua vida a Ele, a sua vida está em boas mãos. Não são as suas obras que vão te salvar, é o sacrifício de Jesus. A salvação é pela fé.
e nós temos fé em Cristo, por isso somos salvos. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar juntos e encerrar aqui esse culto para a glória de Deus. Deus amado e querido, obrigado por responder as perguntas que realmente importam para nós. Deus, eu quero colocar aqui diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que bondosamente, gentilmente, pacientemente ouviram essa mensagem até aqui. E pedir que o Senhor contemple o pedido de oração que ele ou ela fizeram aqui nos comentários. Eu sei que muitas têm sido as tribulações, as dificuldades, as adversidades da vida. Mas eu sei que a pior de todas as consequências que nós podemos receber, que é a morte, o Senhor já providenciou para nós o escape em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja para o louvor e a glória do Teu nome. Que por onde nós passarmos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que a glória de Jesus esteja nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso olhar, nos nossos sentimentos de amor, de misericórdia e de compaixão. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Contempla, Senhor, esse irmão e essa irmã que tem feito de tudo para que essa família não seja destruída, para que esses filhos não se percam, que tem buscado a Tua face todos os dias lá naquele quarto. Contempla essas pessoas que têm chorado sozinhas e que têm buscado do Senhor pelo livramento, pelo milagre, pela vitória, pela cura. Eu apresento todas elas em Tuas mãos. Obrigado por dar sentido à nossa vida. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos por essas coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu convido você mais uma vez para fazer uma breve reflexão aqui na palavra de Deus e ao final dessa mensagem orarmos juntos, uns pelos outros. O tema dessa sequência de mensagens que eu tenho postado aqui é a reconstrução dos muros. Deus ministrou ao meu coração para explorar aqui alguns textos do livro de Neemias que fala sobre a restauração dos muros e eu vou refletir aqui em relação a algum aspecto da nossa vida que precisa ser restaurado. Por isso eu convido você a ouvir até o final essa mensagem e a colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Hoje, Deus colocou no meu coração de orar pela restauração do muro da fé. A fé é um pilar da vida cristã, que não pode ser desconsiderada. Então nós vamos clamar ao Senhor para que a nossa fé seja restaurada, que a nossa fé seja fortalecida. Escreva aí nos comentários: Senhor, restaura a minha fé. Senhor, restaura a minha fé. Eu quero ler com você uma passagem que está em Neemias capítulo 2.
Neemias capítulo 2, eu vou ler do verso 17 ao verso 20. Neemias capítulo 2, de 17 a 20. Diz assim: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E o que o rei me tinha dito? Eles responderam, sim, vamos recomeçar. Sim, vamos começar a reconstrução. Então, Neemias contou para o povo como Jerusalém estava destruída pelo fogo, como as portas foram destruídas, como os muros estavam arrasados, e ele disse, vamos começar a reconstrução. E o povo concordou com ele. Eles responderam, sim, vamos começar. Houve um momento ali de motivação, de encorajamento. Sabe quando você decide empreender algo? E a palavra diz assim, e se encorajaram para esse bom projeto. Então era um bom projeto, era algo que agradava a Deus, aquilo que eles se propuseram no coração em fazer. Só que no verso 19, presta atenção, quando porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Quando nós decidimos em nosso coração recomeçar, reconstruir, reaver algo que nós perdemos ao longo do tempo, Satanás ele vai se levantar contra nós. O diabo é o inimigo da nossa alma. Só que diante dessa afronta desses três homens aqui, do Sambalate, Tobias e Gesem, que aqui representam a figura do diabo na vida de Neemias, olha a palavra que Neemias disse para eles. Versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Olha o que Neemias estava dizendo. Não sou eu que vou reconstruir. Deus é quem fará que nós tenhamos sucesso. A fé de Neemias estava depositada não na sua própria força, não na sua própria coragem, nos seus próprios recursos, mas ele acreditava que Deus poderia conceder a ele sucesso naquele empreendimento. Veja, irmão, a importância da fé na nossa vida. E aí, ele continua dizendo, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Sabe o que Neemias estava dizendo aqui para os inimigos que se levantaram contra ele? Ele estava dizendo assim, olha, eu não tenho nada com vocês. E não há nada de agradável em vocês que me atraia. Não há nada de bonito na história de vocês. Às vezes, nós precisamos colocar o diabo no lugar dele. Se o inimigo vier na sua mente dizer assim, isso aí que você está fazendo, esse negócio aí de orar todo dia pela reconstrução dos muros, isso não vai dar em nada. Isso é uma furada. Você já tentou tantas vezes. Eu quero que você entenda que essa aí não é a voz de Deus. Essa não é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz do inimigo na sua mente, dizendo que você não será concedido, você não será bem-sucedido. Então nós precisamos identificar essas vozes,
saber quando a voz vem de Deus e dizermos amém, assim seja, e sabemos quando a voz vem do diabo, vem de Satanás, e dizer você está repreendido em nome de Jesus. Por isso eu quero hoje, nesse breve estudo aqui, orar pela reconstrução do muro da fé. E você pode escrever aqui, Senhor, restaura a minha fé. Nós precisamos crer em Deus para que a nossa vida seja reconstruída. A Bíblia fala muito a respeito da fé, a respeito da importância de desenvolvermos a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós sempre meditamos e refletimos na palavra de Deus, para que nós obtenhamos do Senhor fé. A vida pode ser muito difícil, irmãos, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer em Deus, crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todas as coisas. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. Olha só, eu estou orando pela reconstrução dos muros. Ontem eu orei pela reconstrução da vida espiritual, que é um pilar na vida do cristão, a vida espiritual. E hoje eu estou orando por um outro fundamento, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza. A fé não é a esperança. É a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Isso é fé. Embora eu não veja, embora muitas vezes eu não sinta, mas eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador e que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu quero orar hoje para que o Senhor restaure a sua fé, para que Deus renove a sua fé, para que você saia daqui desse momento de oração com um coração carregado de fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Talvez você não esteja vendo as coisas acontecerem ainda, você não esteja percebendo com seus olhos, mas você precisa continuar crendo. No reino de Deus, não é ver para crer. Muitas pessoas são assim. Não, eu preciso ver para eu acreditar. Se eu não ver, eu não acredito. Você já viu pessoas assim? Pois é, no reino de Deus é diferente. Com Deus é diferente. Você precisa crer para ver. Não é ver para crer. Mas quando você crer, você irá ver. Amém? Então, nós precisamos desenvolver, alimentar a nossa fé. Deus quer reconstruir esse muro que para muitas pessoas está derrubado, que é o muro da fé. E esse muro é reconstruído através da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A família é a base da sociedade. E uma das colunas que deveriam ser a base de sustentação da família deveria ser o temor do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre temer a Deus, ela não está falando do medo propriamente dito, mas está se referindo a ter reverência pela presença do Espírito Santo. Ela fala sobre obedecer aos mandamentos de Deus e sobre buscar continuamente a presença dele na nossa vida. Olá, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e hoje eu quero, dentro desse desafio que nós nos propomos aqui, de 30 dias orando pela família, eu quero falar sobre as promessas.
que vão se cumprir na vida daqueles que decidem andar nos caminhos de Deus. Amém? O tema nosso de hoje é as promessas de Deus para a família. Eu quero ler Salmos 128 junto com você. E hoje eu quero fazer uma oração especial para os maridos. Eu quero fazer uma oração especial para os maridos. Eu peço que você coloque aqui o nome do seu marido. Escreva aqui o nome do seu marido. Nós vamos orar pelos maridos. Se você é o marido que está assistindo a essa mensagem, coloque o seu próprio nome, escreva o seu nome. Nós vamos orar hoje especialmente pelos maridos. É porque a gente vai perceber aqui, com a leitura de Salmos 128, que uma família abençoada começa com o temor de Deus na vida do marido. Por isso, coloque o nome do marido, do pai de família aqui, e no final nós vamos orar juntos. Amém? No nome de Jesus. O meu grande abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente, de renovar a nossa fé e o nosso espírito. E a oração que nós vamos fazer juntos aqui, que nós estamos fazendo juntos todos os dias aqui ao meio-dia no nosso canal, ela vai nos conectar com Deus, ela vai nos fazer mais íntimos de Deus, ela vai abençoar a nossa família, vai nos edificar e fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Irmãos, escreva o seu pedido de oração. Coloque o nome aí, como eu disse, do chefe da família, do pai de família, do seu marido, do seu pai, do seu esposo. E coloque também o seu pedido de oração. Eu creio que esse tempo de busca de Deus pelas famílias, ele tem o poder de provocar um grande avivamento na nossa casa. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Eu não estou querendo dizer que todos os seus problemas serão resolvidos, mas eu quero afirmar, eu quero declarar que muitos pedidos que estão sendo colocados aqui nos comentários, muitos pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui, eles serão atendidos por Deus. Em nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, é porque nós estamos orando em nome de Jesus. Nós estamos buscando a Deus, nós estamos batendo, nós estamos insistindo. São 30 dias de oração ao meio-dia. Então Deus ouve o nosso clamor. Nós temos aprendido isso aqui, através da leitura da palavra. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você siga a gente lá no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Todos os dias tem mensagens novas aqui no canal, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Eu tenho feito mensagens assim como nunca. Eu tenho produzido mensagens novas todos os dias. Então eu convido você a participar conosco e especialmente a participar desse momento de oração aqui, todos os dias, orando aqui juntos. Amém? No nome de Jesus. Não deixe de compartilhar essa mensagem. A nossa intenção é que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, quando você compartilha, você está fazendo o bem para as pessoas. Vamos ler Salmos 128. Salmo 128, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler e vou comentar e no final nós vamos orar. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Tudo começa com o temor de Deus. E como eu disse,
Não significa que nós temos que ter medo de Deus, mas sim considerar a santidade dele. Saber que algumas atitudes que nós temos desagradam a Deus. O pecado afasta o homem de Deus, mas a busca por uma vida de santidade atrai a presença do Espírito Santo. Eu vou falar de novo. O pecado afasta o homem de Deus, mas a busca por uma vida de santidade atrai a presença do Espírito Santo. Então, procure andar nos caminhos do Senhor. Tenha temor de Deus, tenha reverência pela presença de Deus. Para tudo que você for fazer, lembre-se que Deus está te olhando, lembre-se que Deus está te vendo. Tem algumas pessoas que se comportam de uma forma diferente quando elas sabem que tem um irmão da igreja naquele lugar, quando elas sabem que o pastor vai estar ali. Aí ela age diferente, ela não fala palavrão, ela não veste qualquer roupa, ela se transforma em um personagem. Olha, você precisa considerar a presença de Deus na sua vida como a presença de uma pessoa. Se a presença das pessoas inibe um comportamento seu carnal, de pecado, de agir de qualquer forma, considere a presença de Deus o tempo todo ao seu lado e haja de uma forma que agrade a Ele. Ah, pastor, mas na minha cabeça fica um tanto de coisa. Deixe que Deus trata a sua mente. Deixe que Deus preencha a sua mente com as coisas boas. Mas a atitude, ela vem de você. A tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. O que nós não podemos é ceder à tentação. Então, tenha temor de Deus. Busque a presença de Deus. É o que o salmista está dizendo aqui. E a primeira bênção conquistada por esse temor, por andar nos caminhos do Senhor, ela se dá na esfera pessoal. A palavra diz que a pessoa que decide andar nos caminhos do Senhor será feliz, comerá do fruto do seu trabalho e será próspera. Olha só, repare que fala de felicidade e que fala de prosperidade, porque muitas vezes a felicidade ela não está condicionada à prosperidade. Eu conheço pessoas que são prósperas financeiramente, mas que não são felizes. Mas também conheço pessoas que passam uma escassez nas suas finanças, que têm a vida assim muito pelejada, mas que são felizes. Você já viu pessoas assim? Então, aqui, uma bênção conquistada pelo temor do Senhor, por darmos lugar ao Espírito Santo, é a prosperidade e a felicidade. Comerá do fruto do seu trabalho. Você ganhará o suficiente para você comer, para você pagar suas contas, os seus boletos. O justo, aquele que é justificado por Deus, que entregou a sua vida a Cristo e foi justificado por Deus, ele não mendigará o pão, ele terá o suficiente para viver. Amém? Receba essa promessa aí, em nome de Jesus. Outra coisa que fala aqui, a partir do verso 3, diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A seguir, o salmista estende essa bênção para a família. A felicidade e a prosperidade que começou com o homem temente a Deus também alcançará a sua esposa, fazendo com que ela se torne uma pessoa frutífera. E quando a Bíblia diz frutos, ela está falando de atitudes, de comportamento. Lembra que em Gálatas 5 menciona os frutos do Espírito? O comportamento gerado dentro da pessoa pelo Espírito Santo, a atitude gerada pelo Espírito Santo, a Bíblia chama de frutos. Então,
Aquele que teme ao Senhor será feliz, será próspero, comerá do fruto do seu trabalho e terá um cônjuge que dá frutos. Que frutos são esses, pastor? Alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os frutos descritos lá em Gálatas 5. O temor de Deus é contagiante. Ele começa naquela pessoa que teve uma atitude de obediência ao Senhor e ele se estende a toda a família. Por isso que em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós estamos orando pelas famílias,